Satsang 4. Parte 1. Férias, 5 a 10 de agosto de 2022. 9 de agosto de 2022. Certo. Então, estamos em 9 de agosto de 2022. Este é o quarto satsang desta reunião, parte 1. Portanto, eu vou começar lendo 2 e-mails que recebemos, ambos ilustrando muito bem o que está ocorrendo. Então vou ler primeiro em francês e depois vou deixar você traduzir, certo? É um e-mail de um amigo. Quando eu digo um amigo é porque eu o conheço. Portanto, boa noite, Elisa. Esta é uma experiência da noite de terça-feira, 2 de agosto. Eu não pude enviá-la mais cedo. Se for útil, por favor, passe para o Jean-Luc. Então, aqui vamos nós. Eu me vejo em uma ponte sem fim, em um mundo onde tudo é feito de branco. Esta ponte flutua nesta brancura, e eu me vejo andando sobre ela. De repente, a pessoa na ponte é atravessada de um lado ao outro ao nível do coração por um amor infinito, e por uma evidência total, que me diz que para mim está acabado, que é o fim do caminho. A alegria explode em todo o corpo ao mesmo tempo, a dor no nível do coração se torna muito violenta, e eu a aceito com total reconhecimento. Ao mesmo tempo, eu volto ao corpo físico e me pergunto se o coração físico vai aguentar. Mas isso não importa, e eu volto para a ponte. Meu corpo está ali, de joelhos, porque não pode ficar de pé. Tudo está entrelaçado no momento, e no plano físico eu sinto um impacto muito forte das 2 asas que emergem de trás. Eu as vejo realmente grandes, imaculadamente brancas. Levanto a cabeça e com um toque de minhas asas eu vou até a brancura. Eu volto imediatamente ao corpo físico. O coração está muito doloroso. Permanece assim mais de 48 horas. Todo o meu ser está profundamente transformado. Isto é confirmado nos dias seguintes. O silêncio se tornou realidade. Obrigado. Bem, a tradução. Elisa traduzido. Portanto, foi lido um testemunho, e eu vou ler um segundo que chegou. Mas saiba que como fizemos, por exemplo, no evento privado da semana passada, eu diria que 3/4 dos participantes já experimentaram e continuam a viver o grande silêncio. O que vocês experimentaram com Bidin, eu acho que anteontem, na primeira parte, é algo que está tomando conta de muitos irmãos e irmãs. E mais uma vez, quando eu digo que não há mais história para contar, e apenas há de estar presente, isto é realmente o que está acontecendo a cada vez mais irmãos e irmãs. Assim, aqueles que experimentaram em outras dimensões, na época, foram as vibrações, sentindo as estrelas, as portas, os espíritos. Nós éramos milhões de pessoas em todo o mundo que viveram o processo. Hoje, como eu disse, não há mais ensino de nada, mesmo que eu responda a perguntas. O próprio objetivo dos oradores, e especialmente do Bidin, até mesmo de Oma, é aproximá-los de vocês mesmos. E então o milagre acontece, é você quem faz a inversão, não é Oma, nem eu, nem Bidin. E este momento de silêncio pode ser visto por todos. Eu lhes digo, dos 30, 40 participantes do evento, 3/4 já nos escreveram. Todos eles descrevem esta dor intensa no coração e a instalação do grande silêncio. E todos eles se reconhecem nisto. É tão evidente para aqueles que o vivem, porque nós realmente estamos nestes tempos. E isto me leva a ler o segundo testemunho. Eu gostaria de esclarecer que, no que diz respeito ao primeiro testemunho, eu lhe disse que era um amigo, alguém que seguiu a outras dimensões desde o início. Portanto, eu vou lê-lo para vocês. Olá, Elisa. Eu tenho ouvido as intervenções do Oma e do Bidin nos últimos dias com um atraso. Eu tenho uma pergunta para a Oma ou Jean-Luc para o próximo satsang. Tenho escutado os oradores e Jean-Luc por mais de 12 anos. Eu pessoalmente recebi mensagens sobre o não futuro de nossa experiência terrena há 18 anos, muito antes de outras dimensões. Há 5 dias, no meio da noite, fui despertado de 2 dos meus sonhos entrelaçados por uma voz feminina que me disse clara e fortemente: você tem, JLA. Ele não colocou o número, dias restantes. Eu não estou escrevendo deliberadamente o número de dias nesta pergunta. É a minha mente pregando-me peças, ou podemos ser individualmente avisados sobre os dias que nos restam antes do fim desta experiência?
Muito obrigado, Elisa, por transmitir esta pergunta. Jean-Claude. Bem, vou deixá-la traduzir. Mas ele é alguém que me conhece, mas que eu não o conheço. Irmã. Sério? Espere, ela está traduzindo. Para lhe dizer que há cada vez mais irmãos e irmãs que estão vivendo a iminência de algo, e que se encontram neste grande silêncio, mesmo independentemente, é claro, de ouvir os satsangs ou o evento da semana passada. Nos últimos 2 meses, os testemunhos têm aumentado em número. Sabendo, de qualquer maneira, para as pessoas que tivemos online, e as conhecendo pessoalmente, elas não são pessoas que sonham, são pessoas que têm uma mente muito forte e que não são delirantes. Portanto, somos realmente advertidos, através dos sonhos, por vozes que, durante os sonhos, vêm para despertá-lo da iminência de algo. E esta iminência é acompanhada por uma profunda transformação. As pessoas que viveram o grande silêncio durante o encontro, eu tomo esses porque é aqui que temos mais pontos de referência, realmente se encontraram. Eles se lembraram de quem eram. E há mais e mais de vocês. E novamente, eu repito, isto é totalmente independente dos processos vibracionais, e totalmente independente de quaisquer experiências, quaisquer que elas tenham sido antes. Ele confirma que algo está ocorrendo. Há anos o Raam vem dizendo que quanto mais o caos crescer, mais fácil será encontrar a evidência de quem você é. Isto é exatamente o que está ocorrendo. Isto é apenas para colocá-los em perspectiva do que está ocorrendo no palco em relação à descoberta de quem somos. E isto está além de qualquer cenário espiritual. Eu gostaria também de chamar mais uma vez a sua atenção para o fato de que, durante este período, muitos seres tentarão nos conduzir de todas as maneiras possíveis a ilusões de ascensão, de uma nova terra, de um novo mundo. Todas essas pessoas estão, naturalmente, com medo. É um tipo de sonho que os impede de enfrentar o real. Mas este é um evento que, de fato, desta vez, está realmente em andamento. Você pode imaginar que quando você vive o grande silêncio, você está neste estado de consciência, mas ao mesmo tempo de amor de ágape. Como eu disse, não há mais nenhum desejo e não há mais vontade de continuar o sonho. Portanto, obviamente não é algo que possa durar anos ou meses, porque quando você tem alegria, quando você está nele, no grande silêncio, você manifesta essa alegria na natureza, por prazer, mas você dificilmente pode manifestá-la na sociedade, porque você vê a mentira, você a vive. E não é muito confortável. É confortável por dentro, é confortável nas ressonâncias de ágape, mas é cada vez mais desconfortável na mentira, mesmo que você esteja na alegria. Você não pode lidar com a mentira, como eu estava dizendo, consigo mesmo, e também com todos os outros. É por isso que nesta série de satsangs da semana passada, eu também fui, não agressivo, mas muito mais franco sobre as mentiras descaradas daqueles que os conduzem aos sonhos e às ilusões. Eles impedem que vocês estejam presentes, e impedem que vocês vivam a verdade. Eu digo e repito, o que são esses bilhões de mundos e bilhões de entidades, essas bilhões de histórias, essas bilhões de raças que encontramos na criação, em comparação com o real? Não é nada. Vocês não podem mais trapacear com vocês mesmos, não podem mais mentir, vocês estão nus, não podem inventar nada. Pode parecer duro para alguns seres, mas é hora de dizer pare com isso agora. Quando o vovô Oma disse, e quando eu também digo, que há uma urgência de ser autêntico, de ser verdadeiro, de não procurar no meio-dia às 14 horas, ou de procurar uma agulha em um palheiro, como dizemos nós franceses. Você tem 2 escolhas: entender e aceitar, mesmo que não esteja experimentando nada. Você não é este corpo, e você não é nada que possa ver ou sentir. Se você aceitar isto, você já está, imediatamente, mais próximo a um momento presente. Esqueça qualquer pretensão de procurar ou descobrir alguma coisa. Basta estar ali, e o real irá encontrá-lo. Você não consegue encontrar o real. Você não pode remover o personagem. Você não pode remover a mente. Isto é chamado de aceitação. A aceitação do inaceitável, e estas são exatamente as mesmas palavras que são usadas por aqueles que vivem o real, o estado de graça.
Portanto, se você chama isso de sacrifício, de a grande renúncia, isso não importa. É a única maneira de entender e viver de que todas as pretensões ao sonho, por mais belas que sejam, são uma mentira cósmica. Nunca existiu ninguém. Aceitar isto o coloca na melhor posição para viver o real. Todas as intervenções que tivemos durante estas 3 semanas, as minhas, assim como as de Abba, de Bidin, têm apenas este único objetivo. Não é mais hora de contar histórias a nós mesmos, porque as histórias são tudo menos o presente. No presente, não há história. Não há necessidade de sonhar, não há necessidade de projetar. Neste momento, realmente, você vê tudo como uma piada cósmica, certamente pesada, mas não tem outra possibilidade. E quando você aceita, você o vive, você não rejeita nada, você não foge de nada. Qualquer pessoa que tenderia a fugir de alguma coisa é porque não entendeu nada. Você não pode estar em nenhum outro lugar a não ser onde você está agora. Esta é a única coisa que eu vou repetir, e sempre vou repetir. E, claro, agora, eu vou tentar trazer os seres que estão escutando, que estão aqui, mais próximos de sua realidade, de seu real. Porque este é um momento e tudo está aberto. Não há mais barreiras, não há mais freios. A resistência só vem de nós, de querer manter o sonho, as projeções, de querer salvar nossa família, nossos filhos, quem quer que seja. Aceite que você não pode fazer absolutamente nada em relação a nada, e você está livre, instantaneamente. Vocês devem verificar isso por si mesmos, ninguém pode levá-los a isso, nenhum estado de consciência, nenhum discurso. Aceitem já o silêncio de vocês mesmos, de suas projeções, de suas percepções. As percepções não vão desaparecer, elas estarão sempre aí. Eu ainda sinto as coroas, as estrelas, as energias, as vibrações, não nos importamos. Não importa. E é claro que, como eu tenho ouvintes, digamos, que ainda hoje, são muito mais adeptos à espiritualidade, apesar de tudo, aceitem que para vocês é mais difícil. Porque nós temos tantas lembranças, tantas percepções, que isso obstrui o real. Você deve rapidamente deixar tudo isso para trás, esquecer tudo o que foi experimentado, tudo o que passou, simplesmente estar aí, onde você está. Façamos o que fizermos, quer estejamos como há alguns dias com as baleias, quer estejamos nos chateando com a internet para resolver qualquer coisa, estejam presentes a vocês mesmos, não pensem em mais nada além de estar ali. Como eu disse, o observador desmascarará a si mesmo, a testemunha. E aí, necessariamente, você entenderá que é você quem observa a testemunha, o observador silencioso, o grande silêncio. Você terá de fato dores no coração, dores reais, mas é a instalação do real. Todo o resto é mentira. Tudo o mais hoje em dia é mentira. Mas é através da mentira, através do pesadelo, que descobrimos quem somos. É por isso que temos que agradecer, mesmo que seja uma doença, mesmo que seja um luto, mesmo que seja algo que nos prejudique muito, a graça está ali, não está em nenhum outro lugar. Não há que fugir de nada, pelo contrário, há que aceitar tudo o que existe, até mesmo a mentira. Mas para ver isto. Não para alimentá-la. Estes são os 2 testemunhos que recebemos esta manhã. Nós não vamos ler com Elisa todos os que recebemos nos últimos 10 dias, mas é para lhes dar uma ideia do que está ocorrendo. Então, quem quer fazer perguntas ou dizer algo sobre isso? Silêncio. Irmã. Isto tem a ver com o tempo zero. Sim, é claro. Irmã, eu gostaria de dizer que quando eu estava, não quero dizer que adoeci, mas no dia 16 de julho, eu tive talvez um pouco de febre, não sei, mas eu estava acordada, e ao mesmo tempo, como um pouco, bem meio acordada, meio adormecida e me mostraram zero, e isso é tudo. E então, isso foi em 16 de julho, e eu tentei me levantar, queria trocar um CD no aparelho estéreo, e foi aí que eu desmaiei totalmente. E eu não consegui me levantar novamente. Irmã, continua, eu tentei me levantar, bati no rosto, e depois porque minha consciência ainda era muito forte eu disse, bem, 1, 2, ou seja, uma queda, 2 quedas, mas não 3. Então esperei um pouco, e consegui me levantar.
Mas era como se alguém estivesse me dizendo: câmbio e desligo. Pronto. É verdade. É totalmente verdade. Em todos os sentidos possíveis, a vida vai chocá-lo. Eu disse isso, e digo novamente, até que você aceite. Isso pode passar com sua família, pode passar com seu corpo. Isso virá através de seus sonhos. Como você acabou de explicar, através de eventos traumáticos, os mais curtos. Você será abalado, mesmo antes do evento coletivo, até que você se reconheça, até que se mantenha tranquilo, até que você experimente que não há solução fora de nada. O que eu estou dizendo aqui diz respeito a todos, individualmente, e será cada vez mais violento, até que você aceite, antes mesmo do evento coletivo. Isso está ocorrendo agora mesmo. E não há nada que você possa fazer a respeito disso. Elisa, a queda que tive na semana passada, eu ainda tenho a cicatriz aqui. Até que você pare. Quando eu digo, até que você pare, quero dizer, pare os seus pensamentos, pare o curso de suas projeções, pare o curso de suas ilusões, sejam elas espirituais ou relacionadas a este mundo. Irmã, você sempre fala do mundo espiritual, mas no mundo há muito ininteligível. Como você disse ontem ou anteontem, há muitas coisas que são colocadas em prática por seres que têm uma certa notoriedade, que são muito conhecidos. Então, sim, não há muita espiritualidade. Bem, isso é porque é desejado no momento, porque ninguém ouve você, você faz a mesma coisa toda vez. Assim não podemos ouvi-la aqui dentro, o microfone, ou, você fala muito tempo, não podemos traduzir. Irmão, podemos ver que o espiritual, no sentido clássico da palavra, tem estado ultimamente um pouco decepcionado. Certo, certo. Irmão, mas que ele foi poderosamente substituído pela ciência, pelos cientistas. Pela falsa ciência então, a falsa ciência. Sim, isso é parte da mentira. Você tem que perceber que, como você diz, nós chutamos o formigueiro, o que dizemos em francês. O inconsciente coletivo já sabe que algo está ocorrendo, e evidentemente existem reflexos de sobrevivência que surgem. A necessidade de se tranquilizar, de se apegar ao conhecido, de se projetar em algo melhor. Tudo isso nada mais é do que o que chamamos de estratégias de fuga, que fazem parte não só da mente, mas também da consciência. A consciência nunca aceitará que se trata de um sonho, mas tudo lhe trará de volta ao real. E quanto mais você resiste, mais situações difíceis você vai passar, e isto é verdade para todos. Mesmo para pessoas que não acreditam em nada e não experimentam nada. O que estamos vivendo é o princípio do choque da humanidade, mas lembre-se que por trás do choque está a grande alegria. Elisa, seguido. Atrás do choque, logo após, há a grande alegria. Isto é o que é descrito, por exemplo, pelos 2 testemunhos desta manhã e pelos muitos testemunhos que recebemos desde estas 3 reuniões. Tudo foi escrito, não podemos escapar do que nós mesmos escrevemos. E eu diria até que quanto mais parecer injusto, injustificado, mais é exatamente o que você precisava para acordar. Lembre-se que você não deve resistir. Eu repito esta frase que é essencial. Aceitar o inaceitável em qualquer nível, leva você à graça, leva você ao eterno presente ou tempo zero. Você chame isto de o que você quiser, mas acima de tudo a reconhecer a si mesmo. Não há nada que possamos fazer a respeito disso, e quanto mais cedo você aceitar que não há nada que possamos fazer, mais nós iremos rir de nós mesmos, deste mundo, da criação em sua totalidade, por mais bela que ela possa parecer. Elisa, quem? Quem? Como? Irmão, beleza. Mesmo a sua beleza, sim. E isto é algo que todos podem ver, mesmo aqueles que são como avestruzes, ou seja, que colocam a cabeça no buraco. Porque na própria concepção de nosso corpo ilusório, em nosso chamado cérebro reptiliano, apropriadamente chamado, existe um medo visceral do desconhecido. Eu não estou nem mesmo falando da mente, do corpo, a própria consciência tem um medo visceral da verdade, porque sabe que é o fim dela. E mais uma vez, você não pode aceitá-lo intelectualmente, você não pode aceitá-lo com sua supraconsciência se você a vive. Em outras palavras, o eu nunca pode se considerar irreal, como uma ilusão, mas o momento presente mostra isso a você. Elisa,
Isso parece ser algo totalmente pessoal. Vá em frente. Elisa. Mas eu acabei de me lembrar. Quando eu era adolescente, eu escrevia coisas como adolescentes, eles tinham um diário, uma coisa, e aí recentemente, jogando coisas fora, eu joguei tudo fora, encontrei umas notas, eu devia ter, não sei quantos anos eu tinha, foi nos anos 60, nos anos 70, então eu era jovem. Risos. Ah, isso. Elisa. E havia uma palavra, uma frase que eu escrevi. Quando eu descobrir a verdade, será tão terrível, mas não poderei voltar atrás. É isso mesmo. Elisa. E isto, eu tinha escrito nos anos 70. Quando descobrir a verdade, sei que ela está lá, ela virá até mim. Era uma frase, eu vi, eu fiquei com medo, eu disse, mas não sei quantos anos eu devia ter, eu escrevi isso. Sim, é verdade, é terrível, Elisa. Eu coloquei a palavra effroi, medo, além de que eu estava escrevendo em francês na época. É um susto, no verdadeiro sentido da palavra, não é nada, é vazio. É o vazio que vem, Elisa. Eu já estava me preparando nos anos 70. Exato, certo. Sabe, eu estava preparado desde que nasci. Quando criança, a primeira coisa que eu disse foi: eu vim para o fim. Elisa. Sim, isso mesmo, eu também costumava dizer que eu vim para o fim dos tempos. É isso mesmo. Nós tivemos que esperar muito tempo, mas nós fomos avisados, alguns foram avisados muito antes de poderem conceitualizá-lo ou vivê-lo. É por isso que hoje mais do que nunca, não confiem em ninguém. Não acreditem em ninguém e não acreditem em vocês mesmos, isto é fundamental. Porque a mente, as percepções, sua supraconsciência, farão você viver totalmente o oposto do real e muito sofrimento. Porque você pode imaginar que, hoje, todos os irmãos e irmãs que têm visões da nova Terra, da ascensão e de tudo mais, como eles reagirão no momento em que isto for vivenciado. Eles estarão em um medo terrível, eles terão que atravessar por ele, mesmo que atrás dele haja uma grande explosão de risos. E é para as pessoas que estão na espiritualidade, que estão no self, ou seja, nos seus sonhos, que será o mais difícil. Enquanto para muitos irmãos e irmãs que não pensam em nada, que não experimentaram nada, que estão simplesmente vivendo sua vida cotidiana, para eles será extremamente fácil. O que será o caso das crianças, pois esta questão já foi levantada 1000 vezes. Como podemos ajudar nossos filhos? Como podemos ajudar os animais? Mas eles sabem e não haverá problema. Eles entrarão no mecanismo da êxtase com grande felicidade, um pouco como o sonho anterior de Jean Marc, o sonho do paraíso branco. Quanto menos você acreditar em si mesmo ou em algo externo, mais próximo você está do momento presente, e mais próximo você está da revelação da mentira cósmica, como disse Bernard de Montreal, e da mentira descara da consciência, e de todos os mundos. Como o anjo disse a Gita Malas, eu repito porque é muito importante. Se você quer encontrar o real, você deve ir além de todas as luzes de todas as criações, o que representam esses bilhões de universos em comparação com o momento presente, nada. O que todas as experiências místicas, mesmo as mais belas, representam em comparação com o momento presente, nada. Aqui eu estou falando de experiências, estou falando de minha própria vivência, não estou nem mesmo falando do que o diálogo com o anjo possa ter dito. Minha experiência vivida é esta. E para aqueles que me conhecem há muito tempo, vocês sabem que eu costumava canalizar os arcanjos, canalizei talvez 80 a 100 entidades diferentes, que pertencem à criação, é claro. Mas quando você descobre que a criação é um mito, um sonho como dizem, uma ilusão, você não pode mais ser enganado por ninguém, por nada, e como eu disse, ainda menos por vocês mesmos. E onde isso o deixa? Isso o traz de volta à humildade, à simplicidade, você vive sua vida. Além das reuniões, vivo uma vida muito ordinária e normal. Elisa, o quê? Além dos encontros, eu vivo uma vida que é tão banal e normal quanto possível. E a verdadeira magia está ali. Não há necessidade de nada, há o que há ou não há, mas isso não muda nada, e isso é um grande alívio. Você sente em seu corpo, qualquer que seja a sua idade, você não tem mais resistência, não tem mais desejo, eu disse, você aceita tudo o que acontece.
Isso não impede que você tome conta de si mesmo. Quando fui afetado pela 5G e um pouco antes quando cheguei aqui, eu tive que resolver o problema. Mas na aceitação tudo é mais fácil, mesmo que a mente resmungue ou o corpo resmungue, ela tem o direito, e como eu disse e repito, quando se experimenta, não se pode ignorar e nem ser enganado. Não há dúvida sobre o que você está vivenciando. É impossível duvidar, é impossível questionar o que você está vivendo. Isto também faz parte das conclusões destas 3 semanas. Lembre-se de que é muito simples, mas a nossa mente, a nossa história, a nossa falsa identificação com o corpo, nos impedem de vivê-la. O medo e o sofrimento, nós podemos experimentá-los, e ao contrário, nos aproximam mais dele. Todos os irmãos que experimentaram um sofrimento particular em seu corpo, em sua vida, em qualquer nível, no momento em que se soltaram, no momento em que se entregaram, isso foi um alívio imediato. Jeff Foster fala muito bem, porque ele realmente passou por uma doença nos últimos anos que o colocou cara a cara com sua própria morte, cara a cara, muito rapidamente. Eu vou ser ainda mais agressivo. Todos aqueles que hoje se dizem mestres ou professores, são os maiores mentirosos da criação. Não há ninguém, então não há ninguém para ensinar, há apenas para deixar ser o que é. Você nunca fez nada, tudo é feito através de você, especialmente sem você. Bidi costumava dizer, é uma peça de teatro. Eu costumava dizer, é um videogame que você continua jogando, mas que na verdade ele não existe, é um grande alívio. Não pode haver mais angústia, há apenas a evidência do que é, seja qual for sua vida, eu insisto. Quem quer falar? Silêncio. Elisa, eu senti algo esta manhã, mas não sei como explicar. Quando acordei de um grande sono, era como se acordasse de novo, do zero. Isso acontece cada vez mais com as pessoas. Elisa. Então, eu fui ligar o telefone, bem, apareceu toda a notícia, então olhei para elas assim e senti esta coisa estranha, como se estivesse olhando para elas de uma maneira, eu não sei como explicar, mas era diferente, não era sobre mim, onde estou, o que é isto? Parecia tão, não sei. Anacrônica. Elisa, eu não sei. Irreal. Elisa. Sim, irreal, anacrônica, mas realmente tudo, e eu pensei, mas continue aqui como os amigos, eles ainda estão aqui. É o que acontece com muitos irmãos e irmãs que acordam gradualmente, não de repente, quando o silêncio se instala, é como se a realidade da manhã, quando acordamos, em algum ponto estivesse se afastando de nós. Elisa, como? Como se estivesse se afastando de nós. O que consideramos tangível, nosso corpo. Elisa, sim, é isso mesmo. Nossa cama, nossa vida, estivesse se afastando de nós. Elisa, sim, é isso mesmo. É assim que isso vai ocorrer. É a analogia de que Bidi falou, a analogia que Bidi falou quando era vivo, estava ali há 10 anos, é a mesma coisa. Viver o real é quando pela manhã você acorda de um sonho. Você sabe que era um sonho, e é um mesmo com um pesadelo que o desperta, mesmo que o persegue no nível do corpo por alguns dias, algumas horas, sem dúvida você sabe que era um pesadelo. E tudo que ainda hoje consideramos tangível, esta mesa é tangível, esta tela, o material, nos aparecerá como totalmente irreal, pelo que realmente é. Isto também faz parte do que está acontecendo agora, é a reunião, como já foi explicado, do efêmero e do eterno. É a alquimia de um no outro e do outro no um, que tanto nos revela a mentira como nos remove da mentira. Há cada vez mais indiferença divina, como disse Osho, há cada vez mais essa preguiça, ou nada. Não se trata de uma fuga da realidade, do sonho. Eu diria que é a consciência final de que se trata apenas de um sonho e que nós apenas temos sonhado, e que não havia nenhuma patologia nele. A vida apareceu, a vida está desaparecendo, mas nós ainda estamos aqui. Não há tempo, não há espaço. Ninguém pode aceitá-lo, nenhum mundo, nenhuma dimensão, pode aceitá-lo, mas nós aqui na Terra, nós nos damos conta disso. Nós somos o primeiro e o último sonho. O sonho foi acompanhado, foi governado, foi organizado, foi mantido, para viver este momento, esta grande alegria, porque é uma grande alegria. Não importa como ele se desdobra para cada um de nós.
É o momento que nos leva, hoje, cada um, a esta revelação definitiva. E é uma grande libertação, o que quer que se pense dela hoje. Elisa. Tive também como comentários no WhatsApp, sim. Elisa. Sobre as intervenções, que foi a primeira vez que houve intervenções, portanto, a partir destas 3 semanas de férias, tão poderosas. É verdade. Elisa. Me foi dito isso esta manhã. O poder não está mais na vibração. Para aqueles que experimentaram as radiações arcangélicas, ou mais recentemente o banho do amor perpétuo, como era chamado banho, estávamos experimentando este amor ágape todas as noites. Estas são as últimas etapas da manifestação. E o que está acontecendo hoje, e além disso você diz isso novamente com o que recebemos no WhatsApp, por e-mail e em outros lugares, o que experimentamos ao ouvir, e mesmo que você não concorde, nunca esteve tão perto do que cada um é por isso que é poderoso. É muito poderoso e quando cai sobre você, quando acontece porque está na hora, como disse Bidin, você sente este grande silêncio. Ele não é mais a coroa vibratória ascensional do coração, é realmente o grande silêncio, é a imobilidade, a imutabilidade. Mas você verá testemunhos sobre isso. Nós os temos porque as pessoas nos escreveram, mas você os verá ao seu redor. E pessoas que nem serão capazes de colocar palavras como eu, mas que lhes dirão: vivi um momento em que tudo isso me pareceu irreal com um verdadeiro sentimento de reconhecimento. Isso é o mais importante, um momento de evidência e lucidez total. Mesmo que você não possa qualificá-lo, mas quando você o experimenta, você não pode recusá-lo, negá-lo ou interpretá-lo. E é assim que acontece. Quer aconteça em um sonho, e nós tivemos quer aconteça enquanto você está cuidando de seu neto ou neta, cuidando de seu jardim, ou mesmo assistindo TV, de repente você diz para si mesmo: o que é este delírio? Elisa. Às vezes a mente bloqueia, mas cada vez menos, cada vez menos. Elisa. Então, conversemos. Irmão. Questão de uma enunciação do sonho. Tive um sonho ontem à noite, embora não esteja nada próximo dos egípcios em termos de atividade mental. Sim. Irmão, eu me encontrei em um ritual, não sei qual, eu vi que era falso, eu vi, e lhes disse: sua coisa é falsa. E então saí, e voltei para lhes dizer novamente: mas é completamente falso. E então eu saí novamente. Estes são, de fato, sinais do real. Isso acontecerá em seus sonhos, acontecerá mesmo no decorrer de um evento completamente banal em sua vida. Isto já aconteceu com muitos irmãos e irmãs, como eu já expliquei, quando você está dirigindo seu carro, por exemplo, e de repente, de uma só vez, você não sabe mais quem você é ou para onde está indo. Há uma espécie de sideração da consciência e do personagem. Isso aconteceu com todos nós, em diferentes circunstâncias. É uma preparação para o real, uma irrupção do real no sonho. Pode ser muito angustiante nas primeiras vezes, mas é verdade que quando você está numa estrada que conhece, quando está indo para casa, e de repente você se pergunta quem você é e para onde está indo, isso o surpreende. Isso pode acontecer a qualquer momento. Mas tudo isso são mini-choques, é o real que bate a porta, acorde. Você não é nada do que você vive. Elisa. É por isso que dizemos a expressão até que eu recupere minha mente. Certo, perde-se a consciência, perde-se a mente, perde-se o corpo, como de coisas que tínhamos, mas é a mesma finalidade. Elisa. Uma irmã, aconteceu comigo em frente ao espelho, vi minha silhueta e não me reconheci. É isso mesmo. Elisa. Como se fosse outra pessoa. É muito estranho. Isto é o que eu chamo de uma pausa no espaço/tempo contínuo. Elisa. É um bang. Também é um bang na matriz, sim. O sonho se desfaz, desamarra, perde sua lógica. Elisa. Irmã, e a memória também, você vai a algum lugar e esquece. Sim. Sim, Marie-Thérèse. Irmã, isso me faz pensar em um episódio que aconteceu há 15 anos. Não sei se tem algo a ver com o que estamos experimentando agora. Eu estava dirigindo, com um amigo ao meu lado, e estávamos conversando sobre coisas muito mundanas, muito simples, quando de repente vi a estrada à minha frente se estreitando, o carro e depois eu também, e meu amigo, foi muito assustador.
Acho que disse mamãe, pare, é você. Então eu fui para a direita e pude parar. Mas eu não entendi o que aconteceu, é parte do mesmo processo. Irmã, mas há 15 anos atrás. Assim, sempre esteve ali, mas agora está ficando cada vez mais repetitivo e mais claro. É como no Matrix, é o bug no Matrix, há bugs no programa de computador, porque a vida é uma simulação de computador. E a imagem ali também é bem real. Nós somos uma simulação. É claro, nós escrevemos tudo. Nós aceitamos isso plenamente. Porque tudo se desenrolou num instante. Se você quiser, os universos, os mundos, tudo aconteceu ao mesmo tempo, e foi isso que criou a ilusão de tempo, de separação, de espaço, de dimensões. Irmão, você não tem que estar um pouco doente para escrever um cenário como esse? Não, eu acho que não, eu creio que não. No entanto, o sonho era muito bonito. Irmão, há uma frase que me chegou há cerca de 2 dias. Você precisa de um toque de loucura para ser um gênio. De loucura, sim, eu concordo, mas não de doença. É algo que estava lúcido e consciente desde o início, e desde o início decidimos esquecê-lo para que pudéssemos deixá-lo se desdobrar em algum ponto na ilusão de tempo e espaço. A fonte havia explicado isso perfeitamente, Aida Babaji, sobre a noção de o juramento e a promessa de encontrar um ao outro depois de ter a ilusão e de estar perdido e separado. Nada é impreciso, tudo passa. Arcanjos, Cristo, mães geneticistas, arcontes, tudo que passa não é verdade. Esta é a única conclusão lógica quando se vive o real. Isto é o que se traduz como: você nunca nasceu, você sempre esteve aí, nunca houve ninguém, ou a consciência é apenas uma. Existe apenas uma consciência. A lógica da inteligência da luz era não ter lógica, e ir em todas as direções. É o surgimento dos sonhos, o surgimento da vida, a abundância da vida, mas que cada parcela da vida ou da consciência possui necessariamente dentro dela a memória do tempo zero. Nossas células, quando se dividem, passam pelo tempo zero. Quando um ser é criado no útero da mãe, a fertilização de um óvulo por um espermatozoide, há uma passagem através do tempo zero. Toda a embriologia, ou seja, a ciência do desenvolvimento do corpo no útero da mãe, obedece à mesma lógica do tempo zero. Basicamente, é uma lógica de número e enumeração, que pode ser expressa como 0 torna-se 1, 1 gera 2, 2 gera 3, etc., até 9, e retorna ao zero. A luz vem do nada. Aquele dá aos dois, da unidade, aparece a dualidade inexorável de toda a manifestação. Os dois incorporam os três e se tornam os três. Quer você chame de trindade, triunidade, Espírito Santo, é a mesma coisa. E depois há uma estrutura para a vida, os 4 orientes, os 4 elementos, os 4 Oyot HaKodesh. Os 4 levam ao movimento, os 5 movimentos, como depois dos 6, os 7, os 8, os 9, e o 0 novamente. Este é um nível, eu diria, que é um mais arquetípico, mas ainda pertence à criação. Troca sobre a temperatura da sala. Elisa, irmã, as pessoas que estão desincorporadas desde 2010, estão em êxtase com consciência ou sem consciência? Elas estão em êxtase no paraíso branco. Eles ainda estão conscientes como antes dito, no sonho de Jean Marc, eles estão no paraíso branco. Eles estão em algum lugar conscientes de sua última identidade, mas estão em êxtase. Eles estão aguardando o evento. Irmão, nessa situação, eles perceberam que tudo isso é um esquema. Não, ainda não, eles estão apenas no êxtase do paraíso branco, como nós aqui, alguém que estaria no eu, nesta incrível luz e ficaria ali. Elisa, irmã, no sonho, existem seres, por exemplo, o anjo da guarda, que nos guiam, que nos ajudam a sair deste sonho. Sim. Agora, sim. A voz em um dos 2 testemunhos desta manhã, há alguém que ouviu uma voz feminina, não importa se foi o anjo da guarda ou se foi Maria. Mas, obviamente, aqueles que foram chamados de anjos da guarda, a pequena voz dentro de si, você a chama como quiser, estão começando a ter total lucidez do que está ocorrendo. O único arcanjo que conhece a verdade, mas que não foi capaz de vivê-la, é o arcanjo Uriel. Foi ele quem transmitiu o diálogo com o anjo Agita Malas.
Foi ele quem deu a ordem ao Evangelho de La Colombe, o Evangelho da Pomba. Foi isto que o arcanjo Uriel nos transmitiu durante anos. Ele falava apenas da inversão. Veja, até o Raão Micael Aivaiov em sua encarnação, ele fez suas meditações ao sol. Ele sabia que havia algo depois do sol, atrás dele, ou no meio dele, mas nunca conseguia penetrar nele. Da mesma maneira, Bernard de Montreal, que descreveu perfeitamente a mentira cósmica, a predação astral, nunca teve acesso ao real. Ele nunca poderia ter falado da sexta raça raiz como algo por vir. E, da mesma maneira, se eu tivesse experimentado o real antes dos Autres de Messions, Autres de Messions nunca teria existido. É claro que isso não foi errado, foi parte do cenário. As coisas se revelam em seu próprio tempo, na lógica do sonho. Há de fato uma lógica perfeita, mesmo no final, quando tudo explode, quando tudo se dissolve ou é reabsorvido. Você use as palavras que quiser, tinha que haver este tipo de pseudo-continuidade. Como eu disse, para os anciões, e para todos aqueles que estavam na espiritualidade, era necessário voltar ao início do fio do novelo, desatar o novelo da própria história da criação, e chegar progressivamente ao tempo zero. Houve precursores, eu sempre disse, mas aquele que teve o papel mais importante, pelo menos aos meus olhos, foi Nisargadatta. Nisargadatta tinha uma missão muito mais importante do que Cristo, se podemos falar de missão, porque ele nunca quis aceitar a noção de missão. Mas mesmo Cristo, Buda, bem todos os seres que caminharam por esta terra, fizeram parte do quebra-cabeça, mas nenhum deles pôde conhecer o quebra-cabeça por inteiro. Era impossível, porque os tempos não haviam chegado, porque o momento do tempo zero ainda não havia chegado. Elisa, irmã. E Sankara, quem é ele? Sankara? Sankara é o criador do Advaita Vedanta. Ele lançou as bases do Advaita Vedanta. Mas lembre-se de uma coisa, sobretudo hoje, nenhum modelo pode ser de qualquer utilidade para você. Se você segue um modelo, você não está seguindo a si mesmo. É preciso pôr um fim em tudo. Você tem que matar Buda. Você tem que matar Cristo. Você tem que se matar simbolicamente para descobrir a si mesmo. O que pode parecer um sacrifício pela inconsciência, uma crucificação, é na verdade uma imensa alegria. Há vários anos a honra vem dizendo: medo ou amor, sofrimento ou amor. E o amor leva você ao real, o que foi chamado de ágape, as ressonâncias, e também destrói a dita ressonância, e mostre a você, como eu experimentei quando Bidi me disse: não saia do seu corpo, não adianta, tudo está aí. E você chega à única e absoluta conclusão, de que tudo é você. Elisa, eu vou usar a evolução, mesmo que não seja isso. No processo, ou na evolução que segui, então, depois de Autres de Messions, há coisas que você já estava dizendo, e você está repetindo agora. Por exemplo, o que você acabou de dizer agora, sobre o que você acabou de dizer aqui, por último, que nós não entendemos no início. Não conseguíamos entender. Elisa, o que você nos dizia, tudo o que você dizia, por exemplo, não saia do seu corpo. Então, você disse na época, eu me lembro, eu estava ali. Você disse isso na época, eu me lembro, eu estava ali. Foi em Can. Mas, eu não entendia como eu não podia deixar seu corpo. Nós não conseguíamos entender. Elisa, e agora você está vivendo isso, você estava expressando como era, mas as pessoas que o seguiam não entendiam suas mudanças. Sim. Elisa, às vezes eu pensava, ele está saindo dos trilhos ou o quê? Risos, mas sim, é verdade. É um fato. Foi exatamente o mesmo com Nisargadatta quando ele recebeu pessoas em sua casa. As pessoas sentiam que havia uma verdade, algo imenso que estava ali, mas diziam para si mesmas: ele é louco. Eles podiam apenas dizer isso a si mesmos, porque não viviam. Foi o mesmo com Krishnamurti, quando dissolveu a Ordem da Estrela, quando deixou a antroposofia, não, a teosofia, desculpe, todo o mundo das fraudes luciferianas, Leia de Bitter, Annie Besant, Alice Bailey Blavatsky, porque ele viu, naquele momento, ele entendeu Jesus como uma egregore, mesmo que se diga que é da luz, leva ao erro.
E, na verdade, foi o mesmo para todos os seres que se expressaram, que experimentaram as coisas. Nós os ouvimos, dissemos a nós mesmos. Mas eles estão delirando. E ainda assim sabíamos de alguma maneira que era a verdade, porque ouvimos. E tudo se torna mais claro depois. Elisa, isso é o que acontece comigo também, com Rafa. Sim, é claro. Elisa, sabemos disso, mas então, bem, eu digo muitas vezes, eles são loucos. Eu sempre digo isso. Mas é verdade que depois, pouco a pouco, esta loucura me invade também. Por isso, digo a mim mesmo, sou a mesma coisa. Eu também sou louco. Porque é uma loucura. Completamente. Assim como os apóstolos que seguiram Cristo e não entenderam nada. Eles o seguiram porque tiveram que segui-lo, mas não entenderam nada. Inaudível. Tudo de uma só vez. Como? Irmão, eles evidentemente sentiram algo. Subconscientemente ou intuitivamente, muito distantes, eles sabiam que havia uma parte da verdade. Mas esta parte da verdade, então como agora, como diz Elisa, parece completamente louca. E ainda assim. Mas isso leva tempo. Elisa, por que você não tem mais a marcha ré? Ou não, agora você não pode voltar atrás. Elisa, porque, mesmo se você quiser, não pode voltar atrás. Você não pode. Elisa, você diz, eu quero ser como antes. Não se pode voltar atrás. Elisa, mas às vezes você fica com raiva de não poder voltar atrás. Porque você percebe que não pode controlar nada e que isso é verdade. Acho que você queria falar alguma coisa. Acho que você já falou. Elisa, então, às vezes, quando eles não entendem, você prefere, eu prefiro ficar quieta. Quando eles me fazem perguntas e eu tenho que insinuar coisas, prefiro ficar quieto. Sim. Elisa, você não pode explicar a eles, se eles estão em uma determinada etapa. Lembre-se de que não há nada mais perigoso do que um sonhador que está sonhando, e você quer acordá-lo. É como estar na rua e parar um transeunte e dizer, você sabe, você não existe. Se você disser isso a um psiquiatra, ele prende você imediatamente. Portanto, sim, de alguma maneira, é uma loucura. E ainda assim, é o único real. Irmão, a mente, ela não gosta. O que você quer dizer? Irmão, a mente, ela não gosta nada disso. Ela não gosta disso e a consciência também não. Irmão, porque gosta de ser ouvido, gosta de receber, certo? Irmão, enquanto aqui, vive por si só. Não há nada para receber, não há nada para dar. Não há mais nada. O vazio, o verdadeiro vazio, é aterrorizante para a consciência. Irmão, como ex-professor, sempre houve um público, sempre houve feedback, enquanto que agora está cada vez mais acabado. É verdade. Bem, sim, não há mais retorno. Irmão, então, não há mais comunicação. Há a princípio, uma comunhão, uma fusão, depois não há mais comunicação. Não há necessidade de relacionamento. Como disse Christiane Singer, não precisamos estar conectados, estamos um no outro, quer queiramos ou não. Portanto, é mais do que uma mudança de paradigma. É muito mais que uma simples inversão, ou acesso à supraconsciência, como disse Sri Aurobindo. É a revelação do real. É a vida do real, do qual, como eu disse, ninguém pode acreditar e ninguém pode aderir. É muito mais do que uma história mental, é realmente a história da consciência. E de fato, assim que se vive este tempo zero, este eterno presente, este grande silêncio, bem, tudo se desmorona. Mas quando tudo desmorona, você está totalmente livre, com uma liberdade que eu digo que não é externa e nem interna, mas é a essência da liberdade. Isto é o que Krishnamurti estava tentando traduzir, e que ninguém entendia na época. Eu conheci pessoas que seguiram Krishnamurti, em seu chalé na Suíça, em Leipzig, que encontraram a palavra final. As pessoas que ouviram Krishnamurti não entenderam nada. Como Elisa, quando eu estava falando, que disse, mas ele é louco, ele está saindo dos trilhos. Elisa, em 2018, você meio que perdeu, esse sou eu. Bem, sim, quando você teve seu acidente, quando estávamos viajando no mundo, pelos vulcões.
Elisa ri depois ao traduzir. E em algum momento, como disse Osho, você não se importa com a loucura. Osho era engraçado porque costumava vestir trajes completamente inacreditáveis. Não era para usando branco como Ram ou uma túnica laranja, mas era para tirar sarro de si mesmo, porque não há nada sério. Jean-Luc ri, este mundo, a criação é completamente louca. Isso é o que o torna belo. E isso é o que faz com que não possamos ver que é completamente o falso. Elisa, irmã, neste processo, você se identifica menos com o personagem. Sim. Elisa, irmã, é útil, por exemplo, usar cristais para nos ajudar. É claro que sim. Bem, você tem que ajudar o personagem. Só porque o personagem é irreal, não significa que ele não precise comer, não precisa de afeto, não significa que ele não tenha o direito de ser tocado. Bem ao contrário. Pelo contrário, não entenda de cabeça para baixo. Só porque ele está errado, não significa que você deva se afastar dele. Ao contrário, vendo que você é apenas um saco de carne ou um saco de merda, isso equivale à mesma coisa, leva você a considerar que o outro lado é um templo. Você não vê mais a diferença, e não pode negar, não pode deixar de manter seu veículo, pelo contrário. Há ali uma grande responsabilidade. Você é responsável pelo seu veículo. Você é responsável pelo que você criou, pela sua vida. Vendo que isto não é verdade, leva a uma aderência ainda maior à nossa responsabilidade. Não é porque você vive o real que você vai abandonar sua esposa, seu filho ou seu corpo, pelo contrário. Há uma espécie de vigilância natural, que não vem da mente, mas que realmente vem da testemunha, do observador. E, pelo contrário, acho que é totalmente justificado respeitar o sonho, ou seja, aceitá-lo. E de tratar o que precisa ser tratado. Elisa, você está me congelando. Em comparação com o ar-condicionado. Portanto, viver o real, não o priva da irrealidade da vida, pelo contrário, você está ainda mais vivo. E, estando ainda mais vivo, você é necessariamente mais responsável. Você é responsável pelo seu corpo. Você é responsável pelos seus pensamentos. Você é responsável pelo seu comportamento. Mas aí não são valores morais, estão mais relacionados com a noção de retidão, de algo que é correto. Evidentemente, por exemplo, quando nós dizemos que o bem e o mal não existem, estou bem ciente de que este mundo é feito apenas do mal e do bem. E como eu disse, eu prefiro estar, e não é que eu prefira, é que é assim, eu estou necessariamente no bem e não no mal. Não se pode mais mentir. Você não pode mais causar dor, nem você nem o outro, porque é assim que as coisas são. Portanto, o que eu chamo de senso de responsabilidade pela sua vida, pelo seu sonho, está ainda mais presente do que antes. Você tende a respeitar mais seu corpo, a ouvi-lo mais e, portanto, a encontrar mais soluções. Mas não procure por elas, elas vêm até você. Foi exatamente isso que aconteceu com todos os conselhos que eu pude dar durante muitos anos, seja a dieta, a nutrição, os cogumelos, os suplementos, os cristais. Aquele que vive o real sabe que é responsável pelo seu sonho. Elisa, ou seja, é melhor sentir-se num saco de carne saudável do que mal. É claro. Elisa, a consciência é mais lúcida. Bem, sim. Quando você tem a consciência atraída por uma dor, um sofrimento, uma doença, bem, você não está disponível, quer você a queira ou não. A consciência deve estar mais disponível para o momento presente. E precisamente o que está acontecendo no momento em relação a estas noções, como eu estava dizendo, de choques que afetam as pessoas individualmente, que abalam as pessoas, desestabilizam a consciência do momento presente. Mas como um elástico que se estica, ele retorna violentamente a um momento presente. E tudo o que acontece hoje é apenas um pretexto no que temos escrito para nos acordar. Elisa, sem mais perguntas, temos 10 minutos. Pergunta. Elisa, não, quer dizer, nós temos 10 minutos. Sim. Uma última pergunta, uma última coisa, depois faremos uma pausa. Elisa, quando eu digo que a reverra, a coisa, a reverra. Resveratrol. Elisa, sim, eu não consigo dizer essa palavra. Bem, funciona.
Sim, funciona muito, muito bem. Elisa, eu sou testemunha. Todos os que o tomaram são testemunhas. É como os protocolos de cristal, por exemplo, para os PIC, funciona muito, muito bem, o protocolo para eliminar a vacina. E é como quando eu comecei a ouvir falar dos cogumelos, todos falavam de Reishi, como o rei dos cogumelos, Ganoderma, e depois, bem, as pessoas começaram a testar o mico-leão, BRC1. Eu garanto que todas as pessoas que o tomaram, relataram o mesmo efeito sobre sua função digestiva. Elisa, eu tinha tomado em particular o mico-leão. É o único que é mais importante do que Reishi ou Chaga. Eu vou terminar como uma anedota muito engraçada, que vai mostrar o quanto isso é uma piada, mesmo no nível do corpo. O comportamento alimentar é ditado pelas bactérias que temos em nossas barrigas. São as bactérias em nossa barriga que secretam os neuromediadores que lhe dirão para comer este ou aquele produto. Por exemplo, se você tem uma variedade de Candida albicans em sua barriga, chamada Monilha albicans, bem, este animalzinho encantador em sua barriga, além de lhe dar inchaço, especialmente quando você come glúten, fará você dizer que é intolerante ao glúten, irá orientá-lo no nível dietético para consumir produtos lácteos e queijo. Outras bactérias, que estão no intestino, o tornarão viciado em açúcar, porque se alimentam de açúcar. Bem, quando você toma o RC1, como eu disse, você restaura todas as paredes intestinais, sua microbiota, sua flora intestinal, torna-se normal novamente, e o comportamento alimentar muda completamente. Portanto, mesmo o comportamento alimentar não é nossa responsabilidade, nem mesmo a responsabilidade de nosso cérebro, e está relacionado aos seres que temos em nossa barriga. Esta é uma grande brincadeira. Passei mais de 50 anos de minha vida viciado em açúcar, mas realmente viciado, ou seja, viciado em açúcar, e desde o RC1, ele desapareceu completamente. Eu não suporto mais açúcar. Então, quando você é médico, você pensa, então eu preciso de açúcar porque estou emocionalmente privado, porque preciso de afeto. As bactérias estão no comando. Vou terminar também com estas palavras. Por exemplo, quando falamos da inteligência do coração ou da inteligência da luz, devemos saber que temos vários cérebros. Eu acabo de falar sobre o cérebro do estômago. Há o cérebro que conhecemos, lá em cima, na cabeça, mas há também o cérebro do coração. E quando realmente dizemos, quando o coração se revela a si mesmo, que é quando o coração assume o comando do nosso ser, não é mais o cérebro, ele é bem real. Nós sabemos disso. Existem 300 neurônios, 300 redes neurais por trás das aurículas, que estão sob a influência do cérebro. Você tem uma emoção na sua cabeça, o coração acelera. Mas em algum momento, quando você experimenta o real, é o coração que controla o cérebro. É real. Não é um produto da imaginação. E não é apenas o chakra do coração que está aberto e se torna maior do que o chakra da cabeça. É realmente o cérebro do coração que toma conta. Portanto, tudo tem um suporte orgânico. E tudo o que foi experimentado durante 40 anos, ou seja, desde a ativação do Espírito Santo, a recepção da supramente, quando falamos das estrelas ao redor da cabeça, corresponde aos importantes centros neurológicos do cérebro. E que tudo o que está escrito, está inscrito no corpo, antes de qualquer outra coisa. O tempo zero está em nossas células. O tempo zero está em nossos ritmos de sono. É simplesmente isso que está sendo conscientizado. Portanto, é hora de parar a gravação, de fazer uma pequena pausa. Tempo para um pequeno lanche. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.